的不知昨夜的酒，让我依依不舍，不知你的温柔。一路还要走多久？你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。分别总是在9月，回忆是思念的愁，深秋嫩绿的水流亲吻着我的头，在那座阴雨的小城里，我从Ora, boa tarde. Hoje aqui estou mais uma vez para vos dar as notícias decorrentes ou decorridas na China e em Portugal, na semana passada, do dia 3 de julho ao dia 10 de julho. Antes de mais, vou-vos dar uma notícia fresca e acabada de decidir. Eu vou passar a fazer o WhatsApp in China com as notícias semanais mais importantes do que se passa na China à segunda-feira. Quando começam a semana, podem ouvir este podcast a caminho do trabalho, no trabalho, à hora do almoço e ficarem a par de todas as notícias, tudo o que é relevante que se tem passado entre a China e Portugal. O meu nome é Isabel Figueiredo Paula, tenho uma empresa chamada Orienta-te e tenho dedicado os meus últimos 25 anos à China, à cultura chinesa, aos negócios, à língua, aos idiomas, à gastronomia e por aí fora. Sou uma apaixonada pela Ásia e sem mais vou começar com as notícias desta semana que são grandes e longas e muito interessantes. Começo com uma notícia do secretário de Estado americano que afirmou que as conversas deste sábado com o chanceler chinês Wang Yi foram úteis, francas e construtivas, mas que expressou preocupação com a situação de Taiwan. Antony Blinken, secretário de Estado americano, afirma que as tensões entre a China e os Estados Unidos sobre a ilha de Taiwan aumentaram com as incursões aéreas chinesas na zona de defesa de Taiwan e que Pequim considera uma província própria e da qual afirma que está determinado a recuperar algum dia, inclusive fazendo tudo o que for necessário ser feito. O secretário de Estado americano afirmou que também pediu ao colega chinês que estabeleça a distância da Rússia e condene a agressão russa contra a Ucrânia. É realmente o momento de todos, nos levantarmos, como fizeram os países do G20, um depois do outro, para condenar a agressão e exigir, entre outras coisas, que a Rússia permita o acesso aos alimentos bloqueados na Ucrânia, disse o secretário de Estado americano, sobre o qual o chanceler chinês Wang Yi concordou de imediato. O secretário de Estado americano diz, por fim, não ter percebido nenhum sinal de cooperação entre a China e a Rússia, nem nenhum sinal de cooperação por parte da Rússia de levantar os bloqueios alimentares. Passemos à segunda notícia, em que a Índia deve destronar a China como país mais populoso já no próximo ano 2023. Estimativas divulgadas pela ONU por ocasião do Dia da População Mundial indicam que o número de habitantes do planeta Terra deve atingir 8 mil milhões antes do final do ano. A Índia está no caminho para destornar a China como país mais populoso do mundo, já em 2023. Revela um relatório publicado esta segunda-feira pelas Nações Unidas, alertando que a elevada taxa de fecundidade pode desafiar o crescimento económico. Cada um dos gigantes asiáticos conta com sensivelmente 1,4 mil milhões de habitantes, pelo que os dois juntos representam atualmente mais de 1/3 do total de seres humanos que habita à face do nosso querido planeta Terra. A população mundial, que se estima que alcance 8 mil milhões em meados de novembro, pode aumentar até 8,5 mil milhões em 2030,
e ascender a 10,4 mil milhões em 2100. Já cá não estarei. À medida que o ritmo da mortalidade diminui. Antecipa a ONU no documento divulgado pelo Dia Mundial da População. 带不走的只有你，和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了，也不停留，你会挽着我的衣袖。Ora, seguindo para a NATO, a aliança da NATO bate à porta errada ao considerar a China um desafio. A NATO está a bater completamente na porta errada ao classificar a China como um desafio, repito. E diz hoje à Lusa um conhecido analista chinês, sugerindo que os aliados aprendam com Pequim sobre como lidar com Moscou. Cao Zhikai, que é atualmente um dos mais conhecidos comentadores da televisão chinesa, considerou que a Aliança Atlântica está a violar a região geográfica, que se comprometeu a defender, o Atlântico Norte, a quando da sua fundação, ao incluir a China no seu novo conceito estratégico. Como é que a China constitui uma ameaça para a NATO ou qualquer um dos seus membros? Questiona Cao Zhikai. É óbvio que esta decisão foi promovida pelos Estados Unidos como parte da sua estratégia de conter o desenvolvimento da China. Para Cao Zhikai, que serviu como intérprete do antigo líder chinês Deng Xiaoping, a retórica hostil da aliança é contra os interesses dos restantes países membros. O mais recente acordo feito pela China para comprar quase 300 aviões à fabricante europeia Airbus, num negócio avaliado em cerca de 36 mil milhões de euros, é outro exemplo de porque os principais Estados-membros da NATO, que também são membros muito importantes da União Europeia, devem aceitar a China como a maior potência económica do mundo em desenvolvimento e não uma ameaça à qual se devem opor, descreveu o analista Cao Zhikai. A China não perdoa. Multas gigantes a Alibaba e a Tencent. A China impôs multas aos gigantes de tecnologia Alibaba e Tencent, bem como uma série de outras empresas do país, por não cumprirem as regras anti-monopólio na divulgação de transações, anunciou ontem o regulador dos mercados. A Administração Estatal de Regulação do Mercado na China, SAMR na sigla em inglês, divulgou uma lista de 28 negócios em que as regras anti-monopólio não foram cumpridas. 5 desses negócios envolvem Alibaba, incluindo uma operação de 2021 de reforço de capital da subsidiária Youku Tudou, ou o YouTube em chinês.坐在小酒馆的门口，A China esmaga protesto de depositantes bancários que exigiam a devolução das suas poupanças. As autoridades chinesas dispersaram no domingo um protesto pacífico de centenas de depositantes que procuraram em vão exigir as suas poupanças de uma vida de volta dos bancos, que se deparam com uma crise monetária cada vez mais profunda. Desde abril, 4 bancos rurais na província central de Henan, na China, congelaram milhões de dólares de depósitos, ameaçando a subsistência de centenas de milhares de clientes numa economia já atingida pelos draconianos confinamentos da Covid-19. Depositantes angustiados provocam várias manifestações na cidade de Zhengzhou, a capital provincial de Henan, nos últimos 2 meses, mas as suas exigências têm invariavelmente caído em saco roto.
No domingo, mais de 1000 depositantes de toda a China reuniram-se à porta da agência de Guangzhou, do capital do Banco Central do país, o Banco Popular da China, para lançar o seu maior protesto até agora, segundo a CNN. A manifestação está entre as maiores da China desde a pandemia, com as viagens domésticas limitadas por várias restrições de circulação da Covid. No mês passado, as autoridades de Guangzhou recorreram mesmo à manipulação do sistema de código de saúde digital Covid do país para restringir os movimentos dos depositantes e impedir um protesto planeado, provocando um protesto de âmbito nacional. Triste notícia. A China Threadneedle reforça a presença na Europa com compras em mercados onde a EDP opera. A China Threadneedle, CTG, maior acionista da EDP, com uma participação de 20,2%, voltou a reforçar a sua presença no mercado europeu de energias renováveis, em países que têm sido estratégicos para a expansão da elétrica portuguesa. Segundo o jornal espanhol Cinco Días, a China Threadneedle já alcançou uma carteira de 2 gigawatts na Europa, geridos a partir dos seus escritórios em Madrid. A título de comparação, a EDP Renováveis explora atualmente uma carteira de 5,3 gigawatts na Europa. O mais recente passo na expansão europeia da China Threadneedle foi a compra de uma carteira de 300 megawatts de projetos prontos para construir em Itália. Carteira essa que foi desenvolvida pela italiana Transworld Solar. A transação rondará os 300 milhões de euros e depois ficar concluída nas próximas semanas. E deve ficar concluída nas próximas semanas. Esta entrada da China Threadneedle em Itália acontece ao mesmo tempo que a EDP Renováveis está a receber ofertas de compra de um conjunto de parques eólicos que detém no mercado italiano.总是在9月，回忆你14年的愁。山丘南路的垂柳，亲吻着我额头。在那座阴雨的县城里，我从未忘记你。成都看不到的只有你。Kuo Guangchang, presidente da Fosun, não vamos vender em Portugal. O que é que isto quer dizer? Uma semana em que o gigante chinês esteve sob escrutínio com notícias na empresa internacional a dar conta de problemas de liquidez e de gestão de uma dívida de 40 mil milhões de dólares, o presidente da Fosun, Kuo Guangchang, garante que não está previsto qualquer desinvestimento em Portugal. A Fosun tem quase 30% do maior banco privado, o BCP. Tem 85% do capital da Fidelidade e, através da seguradora, é dona do Grupo Luz Saúde. A seguradora foi o primeiro ativo que comprou em 2014, num capital partilhado com a Caixa Geral de Depósitos, detendo uma participação de 15%. Kuo Guangchang, conhecido como Warren Buffett chinês, detém 85,29% do capital da Fosun. Recusa taxativamente a alienação de qualquer posição em Portugal, por serem negócios relevantes para o grupo. Nenhum dos nossos investimentos em Portugal está a ser considerado para venda, dado o seu potencial de geração de valor e a relevância do país para a estratégia internacional da Fosun, diz taxativamente Kuo Guangchang. Como a China conseguiu cortar pela metade a poluição do ar em 7 anos? Esta notícia é particularmente interessante. Os chineses ganharam 2 anos de expectativa de vida em média, já que a poluição do ar caiu 40% entre 2013 e 2020, indica um novo estudo. Fotografias em que uma densa camada de poluição não deixa ver o sol em plena luz do dia eram comuns na China na última década, não mais. O país reduziu 40% a quantidade de partículas nocivas no ar entre 2013 e 2020.
segundo um relatório apresentado em junho pelo Instituto de Política de Energia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. É a maior redução da poluição do meio ambiente num país num período tão curto de tempo. Na verdade, os Estados Unidos levaram 3 décadas para atingir um objetivo semelhante. Como é que a China conseguiu fazer isto em tão pouco tempo? É a grande pergunta. Para responder a esta questão, primeiro temos que voltar a 2013, quando a poluição do ar no país asiático atingia níveis extremos. Em 2013, a China rastreou uma média de 52 microgramas por metro cúbico de partículas poluentes, 10 vezes mais do que o limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde hoje. Naquele momento, Pequim vivia o que chamamos de apocalipse, o apocalipse do ar. Diante da gravidade da situação, o governo chinês declarou guerra à poluição do ar e, no final de 2013, ativou o Plano de Ação Nacional da Qualidade do Ar para reduzir a poluição num período de 4 anos, com um generoso orçamento. Este plano estabeleceu metas específicas para reduzir a poluição em 35% nos 4 anos seguintes. E o inimigo número 1 foi justamente o mineral que possibilitou a rápida industrialização da China, desde o último quarto do século XX, e se converteu na principal fonte de energia do país, o carvão. O governo proibiu a construção de novas usinas de carvão nas cidades e regiões mais poluídas e forçou as existentes a reduzir as emissões ou mudar para gás natural. Só em 2017 foram fechadas 27 minas de carvão na província de Shaanxi, a maior produtora deste mineral na China. Outra medida foi reduzir a capacidade de produção de ferro e aço do setor. Apenas entre 2016 e 2017 diminuiu 115 milhões de toneladas. Em Pequim, Xangai, Guangzhou e outras grandes cidades, o número de carros em circulação foi restringido com cotas diárias e o número de novas placas por ano também foi limitado. Claro, com menos emissões, o governo endureceu as normas e no fim de 2017 suspendeu a produção de 553 modelos de veículos nacionais e estrangeiros que poluíam demais. ênfase nas principais cidades. Estimam que a China, como um todo, ganhará 2 anos na sua expectativa média de vida, se os cidadãos continuarem a respirar um ar mais limpo em relação aos níveis de 2013. Em Xangai, as partículas diminuíram 44%, em Guangzhou, 50%, em Shenzhen, 49% e em Pequim, 56%, indicou a diretora de programas de qualidade do ar do EPIC. Ora, eu vou aqui partilhar convosco uma última notícia que seja especialmente interessante. Como é que a rainha das criptomoedas usou a guerra, ou a rixa, diz ela em brasileiro, entre a China e os Estados Unidos no seu golpe? A rivalidade tecnológica entre os chineses e americanos permitiu que uma mulher acusada de enganar investidores com um esquema fraudulento baseado em criptomoedas repetisse nos Estados Unidos crimes já cometidos na China. O caso só se tornou público esta semana quando o FBI anunciou a inclusão da cidadã búlgara Ruja Ignatova, que ficou conhecida como a rainha das criptomoedas, na lista das pessoas procuradas. Ruja é fundadora da OneCoin, startup com sede na Europa, e servidores na Dinamarca, que emite uma criptomoeda do mesmo nome. Ruja elegeu a China como o mercado prioritário da sua empresa iniciante e entre 2011 e 2013 esforçou-se em atrair investidores chineses para a sua plataforma. Ao todo, segundo autoridades chinesas, Ruja captou inacreditáveis 4 bilhões no país asiático. A forma principal de captação de novos investidores, quase sempre indivíduos que colocavam na OneCoin as suas economias pessoais, baseava-se em premiações progressivas para usuários,
que, além de investir, fossem capazes de atrair outros investidores, sobre os quais ganhariam comissões. Um esquema de pirâmide financeira, em bom português falando. Como ocorre em esquemas do tipo, Ruja mantinha a sua credibilidade, permitindo que investidores mais antigos realizassem os seus lucros, fazendo saques quando as suas criptomoedas se valorizavam. E assim as coisas funcionavam até que deixaram de funcionar. Em 2014, Ruja deixou a China e a sua plataforma OneCoin parou de responder aos investidores locais. Autoridades chinesas identificaram 200 de colaboradores que auxiliaram Ruja a cometer crimes na China. No final de um processo judicial, 98 cidadãos chineses foram condenados a multas e penas de prisão por crimes financeiros que chegam até 7 anos. O caso OneCoin contribuiu para a decisão de Pequim em proibir o mercado cripto de funcionar no país. O dado mais inacreditável da história é que, por detalhes burocráticos como a não cooperação entre a China e os Estados Unidos, em questões que envolvam dados dos seus cidadãos com tráfico online, impediu a China de processar Ruja no exterior, bem como compartilhar detalhes do seu esquema. A venda, no entanto, não passou despercebida por Ruja, que, mesmo após captações bilionárias na China, passou a oferecer os mesmos serviços nos Estados Unidos e novamente enganar milhares de usuários incautos. O caso só se tornou público porque o FBI esta semana decidiu dar publicidade ao nome de Ruja, denunciando-a por crimes financeiros online. A notícia, por óbvio, repercutiu na China, país onde ela deixou milhares de vítimas. Em atendimento a pedidos do FBI, os servidores da OneCoin na Europa foram desligados. O paradeiro de Ruja é desconhecido, mas o caso deixou sob conhecimento público o facto que, a despeito das suas rivalidades, americanos e chineses precisam colaborar mais em itens essenciais à segurança dos sistemas financeiros de ambos os países. E por aqui vamos ficar por mais uma semana WhatsApp in China, as notícias do que se passa entre a China e Portugal, hoje dadas por Isabel Figueira de Paula e sua assistente labradora preta, que ressonou durante os 20 minutos de notícias, chamada Kwanzaa. 和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了，也不停留。和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了，也不停留。望着我的衣袖，我会把手钻进裤兜，走到云里有的尽头，走过小酒馆的门口。E mais uma vez me despeço, eu, a Kwanzaa, a labradora preta, com Zaijian, e até à próxima semana. Fiquem bem.